O livro foi escrito por uma moça simples do interior da Inglaterra na primeira metade dos anos 1800. Só foi lançado em 1847. As editoras se recusavam a publicar aquela história de amor muito triste e ainda permeada com cenas de violência e maldade extremas. A primeira parte da história começa com o Sr. Lockwood, um empresário de Londres que, viajando pelo interior da Inglaterra no início dos anos 1800, se interessa por uma bela propriedade chamada Granja Cruz dos Tordos. Tordo é um pequeno pássaro inglês, está entre o pardal e o sabiá. O homem é recepcionado pela empregada Nelly, que o leva até o patrão, que mora noutra fazenda no topo de uma colina, a Morro dos Ventos Vivantes, onde é apresentado ao Sr. Radcliffe, dono das duas propriedades. Depois da visita, Lockwood fica muito impressionado em saber a história daquele fazendeiro rico, mas com olhos extremamente tristes. Então Nelly conta uma verdadeira odisseia, digna de aplausos e principalmente lágrimas. A história em si começa muitos anos antes, em 1771, quando o fazendeiro, Sr. Earnshaw, pouco antes de partir para uma viagem de negócios, diz aos filhos Hindley, de uns 14 ou 15 anos, e a menina Catherine, de uns 6 ou 7, que trariam um belo presente para cada um. Ao chegar na grande cidade de Liverpool, o fazendeiro encontra o menino perdido. O garoto, muito maltrapilho, estava com frio e com fome. Aquela criança morena de uns 7 anos, cabelos escuros e cara de cigano, é cuidada pelo homem que resolve levá-lo para sua fazenda na cidade de Gimmerton. Por ter cuidado do menino, o Sr. Earnshaw acaba perdendo os brinquedos dos filhos. Quando chega em casa, o menino Hindley fica muito decepcionado, mas a menina, Catherine, não. A garota fica muito feliz e curiosa com aquele novo membro da família que foi batizado com o nome Radcliffe. A esposa do fazendeiro também não gostou de receber aquela criança estranha e morena, parecida com um cigano. Agora aquela fazenda, a Morro dos Ventos Vivantes, no topo de uma colina, passou a ser o lar do menino tímido que passou a ser o pupilo do fazendeiro que começou a tratá-lo como filho preferido. Apesar de ser amado por seu novo pai, o menino Radcliffe tem um olhar muito triste. Sua pele morena, seus cabelos escuros e seus olhos penetrantes não assustam sua nova irmã. Os dois, com a mesma idade, estão sempre juntos passeando pela fazenda, pelos bosques e até pelas propriedades vizinhas. O rapazinho Hindley odiava o menino Radcliffe, que ele chamava de cigano bastardo, e sempre que podia, agredia o garoto com seu chicote. Às vezes também o trancava no porão ou no celeiro. Aos 13 anos, Radcliffe era quase do mesmo tamanho que Hindley, agora com quase 20 anos. Em 1773, Hindley Earnshaw é enviado para fazer faculdade na cidade grande. Mas com a morte do pai, volta poucos anos depois. Trouxe consigo uma esposa, Frances, uma mulher perturbada e com medo irracional da morte. Agora, o novo senhor da fazenda, o Morro dos Ventos Vivantes, se volta contra Radcliffe, impedindo sua educação e transformando-o no serviçal obrigado a realizar trabalhos extenuantes por longos períodos, além de proibir seu contato com Catherine. Radcliffe também é obrigado a dormir num porão, úmido e escuro, que fica trancado à noite. Frances, esposa de Hindley, morre menos de um ano após o nascimento do filho Hareton. O viúvo fica ainda mais amargo e egoísta. Ele não suporta a perda da mulher, que ainda o deixou
com um filho pequeno. Em pouco tempo se torna um alcoólatra violento e viciado em jogo. Certa vez, Ratcliffe ouviu Cat confidenciando para Nellie, a jovem criada da casa, que mesmo amando seu irmão de criação, iria se casar com Edgar Linton, que, além de rico, era um cavalheiro e proprietário da melhor fazenda da região, a Granja Cruz dos Tortos. Muito magoado e decepcionado com a pessoa que mais amava, o jovem Ratcliffe, com quase 18 anos, vai embora para a tristeza de sua amada Catherine. Importante lembrar que no início dos anos 1800, a vida era muito difícil para uma moça, pois não herdava nada dos pais e nem podia trabalhar, exceto na condição de empregada doméstica em troca de casa e comida. Então o casamento era uma questão de sobrevivência. Quanto melhor o casamento, menos pior a vida de uma mulher. Depois de mais de 3 anos sumido, Ratcliffe retorna como um cavalheiro adulto, alto, forte, rico, culto e desejável. Talvez tenha servido o exército ou a Marinha Real Britânica. Sua postura altiva e confiante escondia uma ferocidade civilizada atrás daqueles olhos penetrantes. Quando chega à fazenda Morro dos Ventos Vivantes, nota a propriedade decadente, bem diferente daquela em que foi criado. Lá, propõe a Hindley, seu pior inimigo, um aluguel para ficar hospedado. O acordo foi aceito. Hindley estava falido e com muitas dívidas. Qualquer dinheiro era bem-vindo. A partir de então, a fazenda passa a ser mantida por Ratcliffe. O homem estava preparado para se vingar daqueles que o humilharam e impediram sua felicidade ao lado da mulher amada. Hindley, o perverso irmão de criação, e Edgar Linton, o marido de sua amada Catherine. Os dois precisavam ser destruídos. Ratcliffe se integrou aos fazendeiros da região. Bebia e jogava carta com eles. Inclusive Hindley, que bebia muito e perdia na mesma proporção. Ratcliffe não apenas emprestava dinheiro para Hindley, mas também começou a comprar seus débitos conforme as muitas notas promissórias que circulavam entre os fazendeiros e comerciantes da cidade de Gimmerton. Não demorou muito tempo para Ratcliffe exigir que Hindley honrasse suas dívidas. Então a fazenda, o Morro dos Ventos Vivantes, foi transferida para aquele homem que ninguém sabia a origem e nem onde estivera durante aqueles mais de 3 anos ausentes. Mesmo casada e grávida, Cat, com a ajuda de Nellie, trocava cartas com Ratcliffe, que passou a fazer visitas para a amada, a contragosto do marido enciumado. Edgar Linton, apesar de bom e educado, precisava ser destruído. O homem era casado com Cat, dividia a cama e a mesa com a grande e única paixão do misterioso Ratcliffe. Para concretizar seus planos, Ratcliffe se casa com Isabella Linton, irmã de Edgar, uma jovem bonita, porém tola. A moça via o forasteiro como um herói romântico e também queria disputá-lo com a cunhada. Os dois cunhados e rivais têm uma violenta discussão e Cat torce para que o amado subjugue o marido. Ratcliffe era mais forte e corajoso, mas Edgar não ficava muito atrás não. Apesar de seus bons modos, era um homem disposto a defender sua honra com sangue. Isabela, em pouco tempo, passa a ser desprezada pelo marido que, na realidade, idolatra sua cunhada. Magoada e grávida, a jovem mulher se muda para Londres, onde dá à luz um menino batizado com o nome Edgar Linton Ratcliffe.
Na fazenda o Morro dos Ventos Uivantes, o pequeno Hareton, negligenciado pelo pai, agora transformado num agregado de Ratcliffe, está aos cuidados de Nellie. A criança vai crescendo com o asco do próprio pai, na contramão da grande admiração pelo tio, o herói vingador Ratcliffe. Ainda assim, Joseph, o serviçal mau caráter da casa, sempre dizia ao menino que Ratcliffe havia usurpado sua herança, que toda aquela propriedade era dele por direito. Na noite de 20 de março de 1784, Catherine acaba morrendo ao dar à luz uma menina batizada com o seu nome. Ratcliffe fica arrasado com a morte da amada e jura vingança contra Hindley, o irmão, e Edgar, o cunhado e viúvo. Depois do funeral, à noite, Ratcliffe vai ao cemitério, onde abre o túmulo da amada e chora e implora para Cat assombrá-lo e não deixá-lo sozinho naquele mundo triste e injusto. Ainda na mesma noite, quando voltava para casa, Ratcliffe é surpreendido por Hindley, que tenta matá-lo com uma baioneta. Ratcliffe, mais forte e rápido, desarma o agressor, que é ferido na mão com a própria arma. Hindley também toma uma violenta surra com seu próprio chicote. Depois, Ratcliffe, num gesto de nobreza, permite que o bêbado traiçoeiro continue morando em sua propriedade, mas agora no porão. Hindley, fracassado, triste e solitário, morre 6 meses depois. Edgar Linton cria a filha Cat longe de Ratcliffe e do Morro dos Ventos Uivantes. A menina cresce com os mesmos cabelos louros e olhos negros da mãe. O tempo e a boa educação a transformaram numa bela moça cheia de vida. Raramente Cat vai além das fronteiras da propriedade do pai. Naquela primavera, Edgar recebe uma carta da irmã, que está muito doente em Londres. Ela pede para que o irmão Edgar adote seu filho de 12 anos. O menino, pálido e frágil, é levado para a granja Cruz dos Tordos. Isabella Linton Ratcliffe morre alguns dias depois da partida do menino. Assim que fica sabendo, Ratcliffe vai buscar o seu herdeiro e fica furioso com o nome escolhido pela mãe e com a aparência do menino também. Sarcástico e impiedoso diz: "Meu Deus, mas que criatura encantadora! Foi alimentado com caracóis e leite azedo? É bem pior do que eu imaginava." O menino fraco, inseguro e assustado chorou e implorou para não ser levado, mas Ratcliffe fez valer o seu direito e a sua vontade. A criança estava aterrorizada. Cat, sem que o pai perceba, começa a visitar o primo, Edgar sobrinho, na Morro dos Ventos Uivantes, onde também conhece outro primo, Hareton, filho de seu tio Hindley, irmão de sua falecida mãe. Alguns anos depois, em agosto de 1801, Ratcliffe, se aproveitando de um momento em que Edgar estava doente, raptou Cat e a forçou a casar-se com seu filho Edgar Linton Ratcliffe. O casamento durou pouco. O jovem e debilitado marido morreu em menos de um ano. Naquela época, os direitos do morto que não tivesse filho iam para o pai e não para a esposa. Então Ratcliffe agora era herdeiro direto da bela fazenda Granja Cruz dos Tordos. O fato se concretizou em pouco tempo. Edgar Linton, decepcionado com a desgraça da filha, morreu pouco tempo depois, em profunda tristeza. A jovem e bela viúva,
Catherine Earnshaw Lenton Ratcliffe continuou morando na fazenda do tio e sogro, onde passou a ensinar o outro primo Hareton a ler e escrever. Ratcliffe foi ficando cada vez mais solitário e distante dos negócios das duas fazendas que foram assumidas pela única herdeira, a jovem e encantadora viúva Katy. A aproximação entre os dois primos, Katy e Hareton, ficava cada vez mais intensa, e os dois passaram a se beijar. Enquanto isto, nosso anti-herói vingador passa a maior parte do tempo em seu quarto, o mesmo que lhe foi dado por seu pai adotivo muitos anos antes. Ratcliffe também deixa de comer e beber. Seu quarto fica nos fundos, com vistas para um pequeno pântano. Todas as noites, o homem, olhando para a floresta pantanosa e escura, chama por sua amada Katy. Os dois jovens sentem muita pena daquele homem que tanto os prejudicou. Katy e Hareton agora estão completamente apaixonados. Numa manhã bem fria, ao levarem o café para Ratcliffe, encontraram um homem duro e todo molhado ao lado da janela. Apesar dos olhos abertos, seu rosto expressava felicidade. Ratcliffe, o estranho sem nome, foi enterrado ao lado de sua amada Catherine. Hareton, filho do impiedoso Hindley, foi o único a chorar no funeral daquele homem. Desde então, todas as noites, os moradores da região passaram a ver um casal de fantasmas passeando pelos pântanos e florestas do condado de Gimmerton. A jovem Catherine Earnshaw Lenton Ratcliffe, 6 meses depois, se casa com seu primo Hareton Earnshaw. O livro foi um grande sucesso desde seu lançamento em 1847. Lamentavelmente, Emily Brontë, a autora, não sentiu o gosto do sucesso. Morreu virgem e solteira poucos meses depois do lançamento de seu livro. O Morro dos Ventos Uivantes voltou a ser sucesso de vendas em 1978 por conta da cantora inglesa Kate Bush, de apenas 18 anos, e seu mega hit Wuthering Heights. O livro, mais uma vez, ganhou notoriedade em 2008 e 2009 com o filme Crepúsculo, onde a protagonista, Bella Swan, está sempre com esse livro em suas mãos.